todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Isabelle e está começando o primeiro episódio do nosso podcast Escuta 63. Hoje temos a honra de entrevistar o deputado Gabriel Marques e agradecemos a presença e a oportunidade de dialogarmos com ele nesse dia. Também agradecemos o apoio da nossa orientadora educacional Valéria Ribeiro e do nosso diretor André Luiz. Então, nos acompanhe e vamos começar as perguntas. Deputado, recentemente o nosso diretor foi agredido na nossa escola e eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a violência nas escolas, o que o senhor acha dos projetos de lei, das ações concretas, assim, o que o senhor apoia? Bom, primeiro, um prazer estar aqui, Isabelle, nesse episódio do CEF 103, Santa Maria, nosso querido André, Valéria. Eu acho que essa questão da segurança e da violência é muito importante, né? As escolas, elas não são uma ilha, né? Elas estão num território, elas estão na sociedade. Então, eu acredito muito que a violência escolar não é uma violência que é produzida dentro da escola, é uma violência que a sociedade, de maneira geral, né? A gente convive, infelizmente, com esses problemas, e a escola é uma vítima também, né, do processo da sociedade. Eu gostaria também de saber um pouco da sua história, assim, como você chegou até o cargo que você hoje em dia, como o senhor falou que o senhor já foi professor, né? Eu gostaria de saber um pouco, explica um pouco para a gente. Bom, eu hoje tenho 40 anos, né? Eu falei que eu virei professor da rede pública em 2009, passei no concurso público e tomei posse da Secretaria de Educação, sempre trabalhei lá em São Sebastião, essa é a minha regional de ensino, eu sou lotado, nas escolas onde eu lecionei, e eu fiz física na UNB, na Universidade de Brasília. E lá foi meu primeiro contato com a política, não com a política partidária, com a política eleitoral, mas com a política social, vou chamar assim, do movimento estudantil na UNB. Fui do Centro Acadêmico de Física, depois fui do DCE, Diretório Central dos Estudantes. Naquele momento, em 2006, quando eu fui do DCE, a gente discutia na universidade uma pauta muito importante, que era democratizar o acesso à universidade pública. Era o debate do REUNE, né, do ProUni também na universidade particular, né, de políticas de incentivo a que pessoas que nunca tiveram acesso à universidade, cotas, pudessem ter acesso ao ensino superior. O ensino superior no Brasil ainda né, e sempre foi muito elitizado, né, tem um gargalo, um funil muito grande do ensino médio ao acesso ao ensino superior. Então, isso me motivou, me cativou muito, né? O movimento estudantil. Mas naquela época eu não tinha a menor ideia, a pretensão de me candidatar um dia a um cargo eletivo. No movimento estudantil, depois eu me formei em 2008, na Universidade de Brasília. Em 2009 eu começo a lecionar na Secretaria de Educação, já lecionava durante o meu curso, já tinha essa coisa que eu fazia, dava aula em cursinho popular, tinha que dar aula particular para pagar um pouco, ajudar a pagar as contas da universidade, né? Mas sem diploma não dava para ser professor regular. E eu formo, entro na Secretaria de Educação em 2009, e eu lembro que eu tomei posse em março de 2009. Não sei qual que é o concurso aqui de vocês, mas em março de 2009 eu chego na escola e, se eu não me engano, no final de março ou abril, agora não vou me recordar, mas tem uma greve da categoria, né, do governo Arruda. E eu já chego na escola e vou para a greve. Que a gente para na escola, luta com a gente, né? E a gente faz aquela greve, e aí eu começo a conhecer algumas pessoas também do sindicato, do mundo sindical, enfim. E aí em 2013, né, depois de alguns anos na escola, eu entro no sindicato de professores. Eu formo uma chapa, entro na chapa, a gente é eleito, e aí eu assumo a direção do Simpro e fico lá 6 anos, do Simpro, de 2013 a 2019. Nesse período, 2016 ou 2017, eu entro numa chapa também da CNTE. A CNTE é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, uma espécie de sindicato nacional de professores e funcionários de escola.
E aí eu começo a entrar no debate, né, mais sobre a pauta educacional no Brasil. E em 2022, né, para 2020 mais ou menos ali, 21, a gente tem uma decisão de um grupo de professores, amigos, militantes que decidem que a gente precisava de uma candidatura, né, que representasse um pouco desse debate que a gente fazia na escola. Eu decido, então a gente decide junto que eu vou me lançar candidato a deputado distrital. E aí, em 2022, é a eleição e dá certo. Foi minha primeira experiência como candidato e deu certo, né? A gente consegue eleger e aí eu tomo posse aqui em 2023 e desde lá eu virei presidente da Comissão de Educação da Câmara Legislativa, Comissão de Educação, Saúde e Cultura, depois vira só Educação e Cultura, Saúde, membro da comissão. Estamos aqui hoje nesse mandato, que eu tenho muito orgulho também das coisas que a gente conseguiu fazer, das entregas, dos debates que a gente conseguiu trazer para a Câmara Legislativa, esse olhar mais atento para dentro da escola. Eu falo que a gente tem que ter esse olhar mais atento para dentro da escola, né? Porque a escola, muitas vezes, é da porta para fora, né? As famílias deixam os estudantes na porta da escola, depois os estudantes entram. O que acontece lá dentro, esse dia a dia, que é sofrido, mas que também é muito reconfortante, né? Eu falo que a escola é um espaço de carinho mesmo. Mas esse olhar atento que acontece no dia a dia da escola, eu acho que tem sido a nossa grande preocupação aqui na comissão. Então, eu acho que um pouco disso, dessa minha trajetória. E tem muita gente, né? Nem dá para listar todo mundo, para não deixar ninguém de fora, mas é uma luta muito coletiva em defesa da escola. Aproveitando essa questão, né, desse olhar para a educação, aí eu queria que o senhor comentasse assim, sobre os projetos aprovados em andamentos na Câmara Legislativa referentes à educação e se tem algum específico sobre a segurança na comunidade escolar. Bom, a gente tem vários projetos, alguns já viraram lei. Tem um que eu tenho muito orgulho de ter aprovado, que é o Prêmio Paulo Freire de Educação da Câmara Legislativa. Está indo para a sua 4ª edição esse ano. A ideia dessa lei, apesar de ser prêmio, não é necessariamente premiar do ponto de vista financeiro, mas é ser um espaço de mobilização e reconhecimento institucional dos vários projetos que acontecem na escola. A gente sabe que nós temos hoje na rede pública mais de 700 escolas e tem uma centena de projetos que muitas das vezes os professores tocam na raça, né? Tira do bolso dinheiro para comprar material, comprar cartolina, comprar ali uma coisa para poder o projeto acontecer e não tem apoio institucional da Secretaria de Educação. Então, a ideia do projeto Paulo Freire, do Prêmio Paulo Freire, é justamente a gente conseguir dar visibilidade para o que está acontecendo na escola. Para, primeiro, a gente conseguir um apoio institucional da Secretaria de Educação, financeiro, para que esse projeto continue ali no PPP da escola. Muitas vezes, a gente observa que o professor sai da escola e leva o projeto junto com ele. Então, que a gente possa pensar essas boas práticas e replicar em outras escolas, né, na rede toda. Então, esse é um que foi um dos primeiros que a gente aprovou aqui em 2023. Nós aprovamos recentemente um projeto que virou lei agora, que garante uma estrutura mínima para as escolas públicas do Distrito Federal. Eu chamo de um enxoval da escola. Então, o que diz o projeto? Nenhuma escola mais, agora, a partir dele, foi aprovado recentemente, tem um mês. Então, ele diz o seguinte, é lei, nenhuma escola mais no DF pode ser construída sem que tenha uma estrutura básica mínima. O que é essa estrutura básica mínima? Quadra coberta, laboratório de informática, laboratório de ciência, uma biblioteca ou uma sala de leitura minimamente adequada, refeitório, que tenha salas de aula com conforto térmico. As escolas vão ser pensadas e produzidas, né, e construídas pensando no conforto térmico dos estudantes, dos professores. Então, a gente cria uma condição mínima estrutural. Não podemos ficar construindo mais escola, igual a gente ainda está entregando, construindo escola de Brasília, capital do país, sem quadra coberta, né, sem laboratório, sem sala de leitura, sem refeitório para os estudantes poderem, né, ter um
mínimo de dignidade para a alimentação escolar. Então, eu acho que é muito importante que a gente obriga o Estado e o governo, o poder público, tem que construir escola, tem que garantir o mínimo de condição. A gente tem um programa, que um projeto de lei não foi aprovado ainda, que aí entra na questão da segurança e da violência escolar, né, que é uma diretriz de um programa, né, que chama Paz nas Escolas. Qual que é o centro para nós? Eu até falei um pouco aqui já. Primeiro, tem que ter profissionais na rede, dentro das escolas. Então, que obriga, de fato, que tenha psicólogo, que tenha orientador educacional, que tenha um assistente social, porque muitas das violências, a gente conseguiu mapear isso aqui hoje, ela também tem a ver com o processo de vulnerabilidade social. A gente acessou dados da Secretaria de Segurança Pública, a maior parte das violências que acontecem dentro das escolas não é uma violência, inclusive física, da arma, da faca, do revólver, não é. Os maiores casos que a Secretaria de Segurança Pública tem hoje registrado de violência dentro da escola é violências relacionadas ao bullying, violências relacionadas à questão do racismo, a questão contra as meninas, de abuso, inclusive, sexual contra crianças e adolescentes, acontece muito dentro das escolas, né? A violência virtual na rede social. Como é que a gente cria uma estrutura adequada para prevenir que isso aconteça dentro da escola? Tem que ter profissional, tem que ter formação para quem já está também. Porque nós temos hoje, vou dar meu exemplo, para não dar o exemplo dos outros, dar meu exemplo. Eu sou de física da educação. A minha formação não tratou disso. No meu curso de licenciatura em física, eu não tive nenhuma disciplina sobre a questão da violência escolar, sobre o bullying, sobre o cyberbullying, sobre a violência nas redes sociais. Como que a Secretaria de Educação, então, acolhe o conjunto desses profissionais que estão lá no dia a dia da escola para também oferecer uma formação. E essa formação, eu sempre gosto de dizer, não pode ser uma formação que responsabilize o profissional de educação. É uma formação para ele poder fazer parte de um processo de prevenção, articulado, de novo, com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social, porque a gente também sabe e vê isso, muitas das violências na escola tem a ver com esse problema. Quantos alunos a gente não recebe? A Isabela é uma aluna, pode dar também aqui um depoimento, mas a gente que convive, né, com vários, centenas de alunos, a gente recebe que está vivendo uma violência em casa, seja de segurança alimentar. A gente sabe que nas escolas, o diretor está aqui, sexta-feira é o dia que a merenda o povo come mais. Segunda-feira também. Por quê? Porque na sexta-feira o menino sabe que vai voltar para casa, vai passar o final de semana todo e talvez lá em casa ele não tenha acesso à segurança alimentar e nutricional. Então ele come na sexta-feira para poder enfrentar o final de semana. E na segunda-feira ele volta num final de semana mais difícil, né? E aí ele come também para matar a fome. Então, essa é uma questão que é realidade das escolas. Ou violência que as crianças e adolescentes estão sofrendo em casa. Seja pelos pais, seja ali pela dinâmica da rua, da comunidade. Como que a gente, né, dá conta disso? Então, esse programa cria uma diretriz articulada que garanta a formação, garanta a valorização, garanta estrutura, né, para a gente poder atuar como prevenção. A escola precisa ser um espaço de proteção, né, e eu acho que não tem fórmula mágica. Eu até desconfio. Toda vez que alguém apresente uma solução mágica, vamos fazer isso que vai resolver os problemas. Porque os problemas não são simples, eles são de fato complexos. A escola é parte da solução. Ela não pode ser também responsabilizada, né, por todos os problemas sociais que a sociedade enfrenta, infelizmente. Mas ela é uma parte importante dessa solução. A gente aprovou agora para então, encerrar e dizer mais um, que é uma luta aí para quem é professor de educação física. Porque a gente está vivendo um problema nas escolas que o CREF, né, quer obrigar os professores de educação física a terem CREF. O CREF é o Conselho de Educação Física Profissional. Mas o professor de educação física na escola, ele é professor. Ele fez o concurso de professor, como de física, como de matemática, como de português, como de química, como de história. Ele não é um profissional da educação física, ele é um professor de educação física. Nós conseguimos aprovar, é o primeiro estado do Brasil que hoje tem uma lei que diz que o professor de educação física na escola não é mais obrigado
a ser registrado no CREF e pagar a unidade. Obviamente, quem quiser, né, pode pagar, quem tem outra atividade profissional, mas para ser professor, basta ter a licenciatura e o concurso. Fora, aí não é competência nossa, mas a nossa luta insistente aqui, com representação do Ministério Público, Tribunal de Contas, emenda ao orçamento para ter mais concurso, mais nomeação, e a gente cumprir a meta 17 do Plano para a Educação. Né? O PDE nosso, que é para a gente ter um salário melhorzinho. Mas eu acho que é possível. Porque outros estados do Brasil têm salários melhores que o nosso, com orçamentos menores que o nosso. Então, a gente já teve o maior salário de professores do Brasil. Então, a gente perdeu esse título, a gente perdeu esse posto. Então, essa luta nossa aqui também, porque a gente faz escola boa, com um profissional bem pago, bem remunerado, bem valorizado. Muito obrigada. Assim, até o momento, para mim está muito interessante essa conversa, porque eu percebo que aqui eu estou diante de uma pessoa que tem a prática, a vivência de uma escola pública. Porque muitas vezes tem gente que diz que representa a gente e, na verdade, a pessoa não conhece uma sala de aula. Tem gente que está lá dentro do seu gabinete, lá no ar-condicionado, no cafezinho, né, nas suas poltronas macias e não conhece a realidade de uma escola pública. E eu acho interessante quando alguém que conhece a realidade do ambiente escolar vem e fala para a gente, então, o deputado ele pode ter a visão tanto de professor como a de deputado. E o deputado sabe que a nossa categoria talvez seja a maior que tem, né? A maior categoria. Mas eu costumo dizer uma coisa, eu sempre falo para o pessoal do sindicato sempre está lá na escola, a categoria mais desunida que tem. Eu não sei se o senhor percebe, se os colegas percebem, que é a categoria mais desunida que tem. Né? É a maior, mas é a mais unida e poderia ser a mais forte. Outras categorias reivindicam também e conseguem o que querem, mas a do professor a gente luta, reivindica e com muita dificuldade a gente consegue o mínimo do mínimo, né? A gente viu aí uma categoria que recentemente deu acho que 30% de aumento, não foi? E a gente deu o que de aumento? Acho que 18% dividido em 3 anos. Então, assim, na visão do senhor, eu queria perguntar assim, na visão do senhor, como é que o senhor enxerga a categoria do professor, o cenário político, porque, assim, pelo fato do tamanho dessa categoria, a gente poderia, sim, eleger um governador, um deputado que represente a gente, mais deputados. André, você falou uma coisa que é verdade. Os professores, não só professores, né, orientadores, da PPGE, nós somos a maior carreira do Distrito Federal, do Serviço Público. Uma carreira do Brasil, do Serviço Público, carreira da educação. Por uma razão muito óbvia. Eu sempre falo que a educação tem que ser prioridade. Não porque nós somos mais bonitos que os outros. Na verdade, isso é uma verdade, né? Nós somos também mais bonitos que os outros. Mas é porque nenhum serviço público é tão capilarizado quanto a educação. Olha, só em Brasília, no Distrito Federal, hoje são 470 mil estudantes matriculados na rede pública. Uma população de 3 milhões de habitantes. Então, estamos falando de 1/6 da população que está matriculada na escola pública. Ou seja, depende da escola aberta, de segunda a sexta, faça chuva, faça sol. Se nevar amanhã em Brasília, se cair um dilúvio, os meninos e as meninas vão brotar na porta da escola. Chega de caiaque, brota do chão, não é? 7 horas da manhã, está todo mundo lá religiosamente. E nós somos mais uns 50 mil profissionais que trabalham na escola. É muita gente. Ninguém faz isso. A saúde não atende esse tanto de gente todos os dias, a assistência social também não, a segurança pública também não. Só a educação. Tem uma ideia de número? São 710 escolas públicas. Sem falar as conveniadas, que a gente pode até botar, dá umas 800. As creches que são conveniadas, mas são públicas, né? Mas das escolas de gestão democrática, 710 escolas públicas. Quando a gente olha para a saúde, que é o segundo lugar, o BS são 300. A educação é o dobro.
da saúde em termos de equipamento de escola. Tem muito lugar da cidade, e o país todo é assim, que o único equipamento público que tem é uma escola. Num raio ali de 10 quilômetros só tem uma escola. Não tem mais nada. Não tem uma quadra, não tem uma delegacia, não tem um UBS, não tem um CRAS, não tem um restaurante comunitário. Tem a escola. A escola é a coisa mais importante para aquela comunidade. Eu já fui em várias dessas. Então, eu acho que é por isso que a escola precisa ser sempre a prioridade. Não é só porque a gente é mais bonito, mas é porque é um serviço muito fundamental. E ela articula o serviço de saúde. Estou aqui com um diretor e um orientador educacional. Quantas vezes nós fomos enfermeiro, psicólogo, né? Fizemos um monte de coisa ali, porque o atendimento é com a gente. O dia a dia das famílias, o dia a dia da cidade passa pela escola. Quantas vezes a gente não identificou um caso de violência, como a gente acabou de falar aqui, e a gente alertou a polícia civil, a gente alertou o conselho tutelar, a gente teve que ligar para o CRAS, olha, estamos tendo uma situação aqui muito grave, de uma criança, de um adolescente que está passando por você, né? E a gente tem que acionar, porque a escola está no dia a dia das pessoas. Aí a Isabelle, já deve ter escutado isso muitas vezes, professores, que a escola é quase uma segunda casa, que a gente passa mais tempo na escola do que em casa. Não é isso? Quantas vezes já escutei? Mas isso é uma verdade. Eu falo, às vezes eu brinco que a escola é muito legal, sabe? O que atrapalha são as aulas. Né? Mas a escola, do ponto de vista também das crianças, dos adolescentes, dos jovens, é um espaço de acolhimento, não é? Não é um espaço que a gente tem dos amigos, que a gente, né, encontra as pessoas que a gente gosta, que a gente faz relação social. Todo mundo lembra com muito carinho da época da escola. É lá que né, nossos melhores amigos nós formamos, muitas vezes o primeiro namoro, a primeira paixão da vida, né, acontece. Porque a escola é o ambiente da socialização. Né? Então, ela tem esse caráter, esse aspecto muito importante. E é por isso que nós temos que ser valorizados. Né? Agora, de fato, quando a gente olha para a representação, aí tem um déficit, né, dessa importância, desse tamanho e na hora da decisão do poder. Então, nós temos 24 deputados. Hoje tem um professor da rede. E a gente tem feito aqui um levantamento, e eu sou presidente da Comissão de Educação. Se a gente pegar os anos 2000, eu sou o segundo presidente da Comissão de Educação, professor. Então, a gente passou, estamos em 2026, dos 26 anos, só para pegar esse século, não estou contando para esse século, a gente teve apenas 2 professores da rede pública presidente da Comissão de Educação da Câmara Legislativa. A grande maioria dos presidentes da Comissão de Educação não vieram da escola. Isso faz uma profunda diferença nesse olhar atento, nesse entendimento, porque a gente sabe os problemas da escola. Eu escuto aqui algumas barbaridades, gente, todos os dias. De deputado querendo acusar o professor, que o professor está fazendo isso, aquilo. Gente, o professor na vida real não está conseguindo, às vezes, fazer chamada direito. A gente visita escola que tem, na folha de chamada do professor, 45 estudantes matriculados. No ensino fundamental e no ensino médio. Eu fui esses dias numa escola em Samambaia, uma professora do 2º ano do ensino fundamental, escola clássica, 2º ano, alfabetização. A professora me mostrou a chamada dela, 32 alunos. Como é que você alfabetiza alguém com 32 alunos na sala de aula? É humanamente impossível. Fora os problemas do dia a dia, nós estamos vendo problema do EducaDF, nós não estamos conseguindo fazer diário. Eu quero saber qual escola aqui, esse podcast vai ser transmitido, no CEF 103 Santa Maria, conseguiu entregar boletim, porque o sistema não funciona. Nós estamos precisando preencher um diário. Então, nós estamos vivendo problemas do dia a dia da escola muito elementares. Não é para alguém chamar e falar que o professor não quer trabalhar. Eu já ouvi aqui uma barbaridade, chamar o professor de vagabundo. Não. O professor está enfrentando todo dia, está lá de manhã, sala superlotada, não consegue preencher o diário. Pagamento errado. Pagamento errado. Fora os problemas estruturais da escola. Né? Nós temos hoje, André, mais de 10 mil, são dados do BRB,
mais de 10 mil professores super endividados. O professor está indo para a escola todo dia, cedinho de manhã, e ele não sabe se vai ter salário no final do mês, para fazer mercado, para pagar o aluguel, para botar comida na mesa da família dele. Como é que você se concentra? Né? Todo dia lá, cuidando de uma sala superlotada, se você não sabe se o seu salário vai cair, que o BRB vai tomar o seu salário. Essa é a vida real dos professores. Né? Fora, agora nós vamos começar o período de seca, vamos combinar, nossas salas de aula estão preparadas para enfrentar a seca brava do Distrito Federal, tem conforto térmico, tem conforto acústico, a professora está gritando lá, se esgoelando para poder ser ouvido, né? Então, por isso que a gente fala, o salário é o básico. Nós vamos melhorar as condições de todos os professores. E você falou bem, tem carreira que tem 30% de aumento. Eu acho que todo mundo tem que ganhar bem. Agora, não é justo que no Estado uma carreira ganhe 30% de reajuste e os professores, que o governador chegou a dizer, lembra? Que a gente ganha igual juiz, não receber os mesmos 30%. Existe uma normativa, né, da gente acolher, tem a teoria pedagógica, que a gente acolher o aluno, ouvir o aluno, né? Enfim, auxiliar o aluno. Mas quando o professor está com problema, quem vai acolher o professor? Quem acolhe? Porque se o professor não está bem, como é que ele vai acolher o aluno? Você está entendendo como é que é? Então, às vezes, o professor vai trabalhar endividado. Tem colega, né? Vai sem dinheiro de passagem, pede dinheiro emprestado para a gente. Tem colega que está lá na situação difícil, né? Então, assim, isso tudo mexe no emocional, abala o colega. E ele tem que lidar diariamente com diferentes culturas. Porque a partir do momento que você está ali com 30, 40 mil, tem uma família que tem uma cultura, o outro. E ali é uma função de cultura que o professor, junto com seus problemas emocionais, porque é um ser humano, ele tem que lidar com aquilo, andando numa linha bamba o tempo todo. Precisamos de monitores na sala de aula. Sim, Valéria. A educador social voluntário, que ganha um salário muito ruimzinho, e vai ter sido um profissional muito fundamental para a escola. E mesmo ele não tem lá, nós não temos todas as salas de aula para acompanhar um processo de inclusão. Eles falam muito de inclusão, que é importante, mas como você garante estrutura para fazer inclusão? A inclusão não pode ser só discurso. Você tem estrutura. Nossas escolas estão preparadas para isso? Aí, de novo, é estrutura física, é formação dos profissionais, é a gente, né, saber lidar com esse processo, porque ela não é automática. Não dá para responsabilizar o profissional que está superendividado, está cheio de problema, né, se ele não tem as condições estruturais para poder fazer isso. E o caso da agressão, da violência, não relatei ainda. O que aconteceu? A gente fez um passeio com o parque aquático numa sexta-feira, e para ir para esse passeio, tipo, ter autorização assinada, né? E a contribuição do valor solicitado. O menino chegou lá no dia do passeio dizendo que tinha entregado um bilhete de autorização. E aí, quando chamou a turma dele, ele não foi chamado. Não estava lá o bilhete. Entrou todo mundo, a escola toda, já tudo dentro dos ônibus, todo mundo já, e ele só entra lá de fora porque tinha o bilhete dele. Então a gente fez um motivo para procurar esse bilhete. Outra equipe estava tentando ligar para a família e não conseguia. Chegou um momento que ele desistiu e falou assim, não, eu vou falar a verdade, eu esqueci, eu não trouxe. Assim, poxa, cara, você devia ter falado antes, quem sabe dava para ser em casa. Tá? Beleza, foi todo mundo passeio e ele voltou para a casa dele. Quando foi na segunda-feira, a mãe foi lá, muito indignada, revoltada, dizendo que o filho dela passou o final de semana todo depressivo, chorando, muito triste, chateado, porque a gente tinha constrangido o filho dela, porque ele viu os coleguinhas indo e ele não foi. Era só ter deixado ir, porque ela tinha feito o Pix. E se estava lá o Pix, significa que ela tinha autorizado. E que lá no bilhete não tinha escrito que ela tinha que assinar. Né? Assim, não tem como. Para ele sair, para ele embarcar aqui no ônibus, eu tenho que estar com autorização escrita. E se acontece alguma coisa, se a gente é parado numa blitz, estou lá com autorização. E ela não aceitou. Então ela começou a agredir verbalmente. Né? E depois eu pensei que ela estivesse fora. Quando eu fui lá fora, 5 minutos depois ela estava lá fora ainda. E aí eu recebi só 5 dedos no rosto. Né? E aí
foi um tanto difícil, porque como ser humano, como qualquer outro ser humano, também passo problemas, eu tenho emoções. E eu acho que o natural de qualquer pessoa, ao ser agredido, é no mínimo tentar se defender, talvez de uma forma ríspida e brusca, né? Valéria me conhece bem, né, Valéria? Sabe como é que eu sou? Mas eu digo assim, que nesse dia eu me desconheci. Eu só recebi e fechei o olho na hora e me passou um filme na cabeça. Bem rápido. Abri o olho e olhei para ela, me segurei. E aí acabei que aceitei ali naquele momento, né? Porque eu acho que é difícil para qualquer pessoa, por isso, assim, não sei, eu sempre ouvi na minha cultura familiar, nunca bate na cara de homem. Na cara de homem não se bate. Eu sempre ouvi isso, né? Mas enfim, a mãe fez isso. E aí a pessoa esquece que o diretor, o professor também é um ser humano. Também tem sentimentos. Além de xingar. De xingar. Mas assim, eu não. Valéria, sinceramente, eu não me ofendi. Quando é a palavra, assim, vai se encostar muito. Entendeu? É isso que ofende como pessoa, assim, mas. Entendeu? Porque você se sente numa posição de incapaz, de que você não pode fazer nada. Entendeu? Minha profunda solidariedade. Ninguém merece ser agredido. E eu queria muito fazer esse pedido assim aqui, sabe? Nesse momento. Porque quando a gente fala que precisa proteger a escola, quem trabalha lá, algumas pessoas têm responsabilidade institucionais. A violência, a questão ela é um problema da sociedade. Infelizmente, nós estamos sempre sujeitos. Eu, de novo, minha solidariedade. Ninguém merece. Esse é um problema social e a gente está... Agora, a gente pode ter e deve ter medidas para evitar a violência. Uma delas é cuidar. Então, os problemas que são muitos, e eu falo isso, eu não estou querendo passar pano para pai e para mãe. De novo, nossos filhos é a coisa mais importante para nós. Então, está tendo um problema, a reação do pai e da mãe é proteger seu filho. Né? Se tem um problema com a escola, o problema não é do diretor, não é do professor, não é do trabalhador. É um problema estrutural. Por isso que eu disse que é muito importante preservar a relação família e escola. E a gente preserva, dando condições, mas também tendo ação e discurso protegido. Obviamente que tem limites que extrapolam. Aí tem que responsabilizar. Porque a violência também precisa ser responsabilizada. Essa família que agride o diretor, o professor, não pode ser passar impune. Nós não podemos aceitar como normal. A violência ela está em todo lugar. Ela sempre esteve dentro da escola. Mas, ultimamente, ela tem se demonstrado mais forte. Chegamos ao fim de uma conversa excelente. Agradecemos muito a presença e a colaboração do nosso deputado Gabriel. E também agradecemos ao nosso diretor, o André Luiz, e nossa orientadora educacional, Valéria. E queremos, como gesto assim, de carinho, a gente gostou muito do deputado, parabenizar ele com uma caneca do nosso podcast. Bom, gente, é um prazer, foi meu, adorei receber, que vai ficar aqui na minha mesinha. Escuta essa, 103, do CF 103, Santa Maria. André, amigo, muito obrigado. Conta com a gente. Valéria, querida, do profundo respeito e admiração por vocês, todos da comunidade escolar. Valéria, querida. Falar que o 103 está de portas abertas quando o senhor quiser visitar e puder visitar, conhecer nosso trabalho. Vamos marcar. Próxima agenda nossa é lá. Bem-vindo no CF 103. E aqui também. Estamos de portas abertas aqui, se vocês precisarem. Valeu. Obrigado. E vocês daí de casa, continuem nos acompanhando. Sigam a gente no nosso canal do YouTube, Escuta essa 103. E compartilhem com seus amigos, deixem avaliações positivas no comentário. E muito obrigada, gente. Até o próximo episódio.